capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1. Enquanto você abre, eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, meu pastor. Para mim é uma honra e um privilégio retornar aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastor Miqueias, primeiro vice-presidente, Deus abençoe sua vida, tá bom? Obrigado pela oportunidade, por sempre confiar em mim e por me ceder esse espaço para falar um pouco da palavra de Deus. O pastor Reginaldo também, segundo vice-presidente, Deus abençoe a vida do senhor, todos os diretores, obreiros, obreiras, Deus seja louvado pela vida de todos, que Deus continue abençoando poderosamente os irmãos. Quem achou Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante, diga amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Só que eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, e você diz amém. Por favor, como foi orado, retome o seu assento. Amados irmãos, o livro de Apocalipse é um livro incrível. Alguns têm receio de ler o livro do Apocalipse, pois têm medo de ler e não entender. Alguns dizem que o livro do Apocalipse é um livro enigmático, é um livro que encobre, quando na verdade o propósito do livro do Apocalipse é totalmente o contrário. A palavra Apocalipse significa revelar, descortinar. E para você não pensar que é somente o título que não é inspirado, eu te mostro dentro do próprio livro do Apocalipse que o propósito era revelar e não esconder. Capítulo 1, versículo de número 1 diz a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então perceba que o propósito do livro do Apocalipse é revelar, é mostrar aquilo que vai acontecer. Bem, é bem verdade que muita coisa do Apocalipse ainda não aconteceu, mas esse capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo de número 2, está dentro da primeira seção do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3.
Capítulo 1 narra a introdução do livro do Apocalipse. O que João ouviu, o que João viu e o que ele estava fazendo e onde estava. O capítulo 2 e o capítulo de número 3 são dois capítulos históricos, ou seja, são capítulos que narram aquilo que estava acontecendo no momento em que foi escrito. 96 depois de Cristo, ele manda essas cartas, que são 7, às 7 igrejas da Ásia Menor. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que essas cartas não eram exclusivas de igrejas localizadas nesses lugares. Eram cartas circulares que serviam tanto para a igreja de Éfeso, quanto para outras igrejas que estavam ao redor dessas igrejas. Então, é uma mensagem que traz lições práticas àquelas igrejas. Capítulo 2 e capítulo 3 é uma análise de Jesus daquelas 7 igrejas. E se você perceber, todas essas cartas têm uma estrutura que são semelhantes. A primeira é os elogios e também é Jesus se revelando de alguma forma para aquela igreja. Todo o primeiro versículo, Jesus se revela conforme ele se revelou no capítulo 1 para João. Para a igreja de Éfeso, ele se revela como aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Para a igreja de Esmirna, no versículo 8, ele se revela como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. No versículo 12, para a igreja de Pérgamo, ele se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para a igreja de Tiatira, no versículo de número 18, ainda no capítulo de número 2, ele se revela como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Já no capítulo de número 3, versículo de número 1, para a igreja de Sardes, ele se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 3, versículo de número 7, para a igreja de Filadélfia, ele se revela como verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Já no capítulo 3, versículo de número 14, ele se revela para a igreja de Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para cada igreja, ele tem uma forma de se revelar, e depois dessa revelação, vem os elogios. Existe uma igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus, que é a igreja de Laodiceia. Essa igreja estava vivendo em uma mornidão espiritual. Essa igreja não tem absolutamente nada que Jesus possa reconhecer. E existe 2 igrejas que não recebem nenhuma crítica de Jesus, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas igrejas, mesmo sofrendo, elas permaneciam firmes no Senhor Jesus. E a primeira igreja, ou primeiro lugar, que recebe a carta de Jesus, que recebe a mensagem de Jesus, é a igreja de Éfeso. No capítulo 2, versículo de número 1 a 7, é Jesus dando o diagnóstico para essa igreja. E é interessante, porque essa igreja tem uma longa história. Essa igreja, ela tem uma história tão fantástica, marcada por avivamento, marcada por dons espirituais, mas é uma igreja que, no decorrer do tempo, vai abandonando o seu primeiro amor. Se você notar, em Atos capítulo de número 19, tem pelo menos 2 fatos que acontecem
na chegada de Paulo, que marcam um avivamento nessa igreja. No capítulo de número 19, e no versículo, se você puder abrir, capítulo 19, versículo de número 8, o primeiro fato que acontece quando Paulo chega, é que Paulo pergunta a 12 discípulos que estavam ali, se eles eram batizados no Espírito Santo. Eles respondem que nem sabiam que existia o Espírito Santo. Paulo então pergunta outra vez, dizendo: então em que batismo vocês são batizados? Eles respondem: no de João. Paulo explica a eles, dizendo: João realizou o batismo de arrependimento, mas Jesus tem o batismo com o Espírito Santo e fogo. Versículo 8, quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Primeiro fato que acontece na cidade de Éfeso é esse avivamento e esses irmãos recebendo os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo e o dom de profecia. Esse avivamento, ele cresce de uma tal forma que a partir do versículo 23, quando Paulo começa a pregar o Evangelho, tem um grande tumulto naquela cidade. No versículo de número 19, os que praticavam magia, pegavam todos os seus livros, levavam em praça pública e ateavam fogo naqueles livros, porque aonde o poder do Espírito Santo chega, a idolatria e o pecado têm que bater em retirada. Muitas pessoas dizem que estão vivendo um avivamento. Que avivamento é esse que não afasta o pecado do povo de Deus? Que avivamento é esse que não afasta o pecado de quem está recebendo? O avivamento foi tão grande que aqueles que praticavam magias, queimavam seus livros, se convertiam a Jesus. Então perceba que essa igreja é marcada por dons, é marcada pelo abandono das práticas imorais. Anos depois, Paulo, o mesmo que chegou lá e pregou, o mesmo que levou a chama do Espírito Santo, é o mesmo que agora vai escrever uma epístola aos mesmos irmãos de Éfeso, e ali Paulo ensina doutrina ao povo, e também prática. Capítulo de número 1, o que Paulo ensina? Paulo ensina como a Trindade agiu no plano da redenção. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo selou. Se no capítulo 1, ele esboça esse plano da salvação, no capítulo 2, ele mostra como Jesus fez na prática. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Depois dele ensinar tudo isso, no capítulo 3, Paulo ensina a revelação dos dois mistérios. O primeiro é que os gentios também são co-herdeiros. Eles também têm direito à herança que Cristo conquistou na cruz. E o segundo mistério que ele revela é que ele foi comissionado a pregar para essa gente, os gentios. Já no capítulo 4, lembrando que do capítulo 1 ao capítulo 3 ele ensinou doutrina. Agora do capítulo 4 ao capítulo 6 ele vai ensinar prática. Porque não adianta nós ensinarmos uma doutrina se essa doutrina não resulta em prática. Não adianta nós só termos boa doutrina e má prática. Não, a boa doutrina deve ser seguida das boas práticas. E ele começa a ensinar no capítulo 4, que tudo isso deve resultar em quê? Unidade da fé. O ministério, serviço dos santos.
É aqui que Paulo desenvolve os dons ministeriais que a uns Deus deu. Cargos para evangelistas, pastores, mestres. E no capítulo de número 5, ele ensina em contrapartida duas coisas: o fruto da luz e as obras das trevas. Quando ele ensina essas duas coisas, ele está dizendo à igreja de Éfeso que essa igreja tinha que praticar boas obras e largar a prática do pecado, porque essa prática era da vida passada deles. Capítulo 6, Paulo ensina então os relacionamentos e também ensina como batalhar espiritualmente, tomando sobre eles toda a armadura de Deus, para que eles possam resistir no dia mau. Os anos se passam, irmãos, e você vai entender por que eu falei isso tudo. Os anos se passam e chega agora no ano 96 depois de Cristo. Jesus se revela à igreja no versículo de número 1, mostrando que quem está fazendo o diagnóstico agora não é Paulo. Quem está elogiando a igreja não é mais Paulo, porque no capítulo 1, versículo 15, Paulo elogia o amor pelos santos e a fé em Cristo Jesus. Capítulo 2, Paulo não está olhando e examinando a igreja, quem está é Jesus. E quando Jesus examina a igreja, Jesus consegue ver coisas que ninguém jamais viu. Quando o homem examina a igreja, o homem elogia o que está vendo por fora. Agora, quando é Jesus que vai elogiar, ele não vai ter dificuldade de revelar o que está do lado de dentro. Mas a gente vai chegar lá. Versículo 1, ele começa a se revelar. Lembra aquela estrutura que eu falei para os irmãos? Versículo 1, ele se revela: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva. Nós precisamos meditar nessa palavra no original. A palavra que conserva, ela significa segurar com firmeza. E perceba o que ele diz que está conservando ou segurando com firmeza. Conserva na mão direita as 7 estrelas. Ao ler o Apocalipse, com certeza você se embola. O que? Nas analogias, nos simbolismos. Só que, já dizia João Calvino, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Capítulo 1, versículo de número 20, explica o que é essas 7 estrelas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Voltando para o versículo 1, isto diz aquele que conserva, segura com firmeza, na sua mão direita, os 7 anjos, os 7 líderes das igrejas. Olha que coisa fantástica. Quando Jesus se revela à igreja, ele se revela como aquele que sustenta os líderes que ele levanta na igreja. Eu tenho uma palavra de Deus, primeiramente para a liderança da nossa igreja, e expandindo para a igreja também. Quando Jesus chama um de seus servos, ele não dá certeza de riqueza. Quando Deus chama um pastor, quando Deus chama um líder, ele não dá certeza de prosperidade financeira. Mas se tem uma coisa que Jesus dá certeza para quem ele chama, é que Jesus continuará segurando com firmeza na sua mão. Então, se você foi chamado por Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, saiba de uma coisa, que talvez você não tenha prosperidade, mas no momento de dificuldade, Ele vai continuar segurando na sua mão. Isso traz uma revolta terrível para Satanás, porque um homem na mão do diabo
Deus tira. Mas um homem, quando está na mão de Deus, o inimigo não tem poder de tirar. Então, líderes, pastores, ministros, meus mestres, a palavra de Deus para os senhores e também para a amada igreja é: se Jesus está segurando firme na sua mão, o inimigo não terá poder de tocar em vocês. João disse em sua epístola: os que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. Em nome do Senhor Jesus, debaixo dessa palavra eu libero para você: a sua casa está na mão de Deus. Você acredita? A sua família está na mão de Deus, esse ministério está na mão de Deus, todos os seus estão na mão daquele que segura você. É por isso que nós precisamos confiar em Cristo, porque Ele segura firme nas nossas mãos. Aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Se, em primeiro lugar, ele fala de proteção, agora, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele fala de comunhão. Ele conserva quem ele chama, primeiro. Segundo, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você pode dizer: mas Mateus, no meio desses 7 candeeiros tem Laodiceia, mas no meio desses 7 candeeiros tem Sardes. Mas Jesus nunca vai parar de andar no meio da igreja por causa das falhas dela. Há pessoas que dizem: eu não fico mais na igreja porque na igreja tem muita gente falha. Eu não congrego mais lá porque lá tem muita gente que erra. Então vai embora que é menos um. Porque a igreja tem falhas porque nós estamos nela. A igreja tem pecado porque nós estamos nela. Não é que isso seja normal na igreja, mas sempre haverá pessoas falhas na igreja, porque aqui não tem ninguém perfeito. Irmão, se Jesus, o homem perfeito que morreu na cruz do Calvário, continua andando no meio da igreja, eu também tenho o prazer de estar onde Jesus está. Ele que tem direito de me julgar, porque morreu por mim, decidiu andar no meu meio. Aí tem uns bobinhos aí que ficam dizendo que não quer mais congregar, porque aqui tem gente falha. Jesus continua andando no nosso meio, independente das falhas que a igreja tem. Tem alguém lá que está em pecado, não tem problema não. Se Jesus está no meio, pregue a palavra, porque ele pode se arrepender e entrar na comunhão como você. Ele anda no meio das 7 igrejas. Então ele se revela para a igreja como: eu sou aquele que conserva e sou aquele que ando. Proteção e comunhão. Aí é que eu amo, porque numa revelação dessa de Jesus, eu já teria vergonha das minhas falhas. E é aqui que ele começa a elogiar. Versículo 2: conheço as obras que você realiza. Essa palavra obras no grego é kopos, que significa trabalho que nos traz suor, trabalho que nos traz fadiga. E isso é concordado no próprio texto. Conheço o seu esforço e a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, ou seja, traz cansaço à obra de Deus. Então eu já tenho um recado para você que não gosta de passar por provação. Obra de Deus é o lugar que você vai sofrer sim. É o lugar que você vai suar sim. É o lugar que vai te trazer exaustão sim. Obra de Deus, perdoe o palavreado, mas não é para gente frouxa que pensa que aqui é spa. Lugar de descanso vai ser no céu, aqui é lugar de trabalho.
Então, se você acha que aceitando Jesus teus problemas acabaram, está muito enganado. É aí que vai começar mesmo. Quando você começar a dar fruto, você, opa, agora melhorou. Não, ele vem e te poda. Quando você começar a dar fruto, com certeza vai se levantar pessoas. Então tenha certeza, irmão, se você quer um paraíso, ora para Deus te levar. Porque paraíso é lá em cima, aqui é terra, tu sofre. Aqui é terra, alguém vai dizer, não concordo com o que você falou. Mas qual é a tua base? Não tenho base para desconcordar com você não, eu só quero discordar mesmo. Aqui você vai ter problemas sim. Aqui você vai ter suor sim. Mas olha que coisa linda. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança. Repete comigo, perseverança. Não é esperar. Tem uma palavra para perseverança no grego, que tem dois significados. O primeiro é suportar situações difíceis. E o segundo é suportar pessoas difíceis. A mesma palavra é usada em Tiago, para suportar tempos difíceis. E conforme o contexto aqui, eu tenho quase que a certeza que é suportar pessoas difíceis. Por quê? Sei que você não pode suportar os maus, pessoas. E que pôs à prova os que se declaram ser apóstolos, pessoas. Então essa perseverança é a capacidade que você tem de suportar pessoas difíceis. Ah, irmão, na obra de Deus você vai encontrar muita gente assim, difícil de lidar. Aleluia. Você vai encontrar muita gente assim, ruim de lidar. Você vai encontrar muita gente igual o Faraó, dura serviço. Você vai encontrar muita gente difícil de lidar, mas é assim a obra de Deus. Quanto mais você faz, mais Deus vai lhe dando capacidade de suportar pessoas difíceis. Você já viu aquele tipo de pessoa, não suporta fulano de tal? Então você não é crente, velho, porque se você fosse crente de verdade, você suportaria. Paulo disse, suportem uns aos outros em amor. Então você pode dizer, tem dias que eu te amo, tem dias que eu te suporto em amor. Mas precisa suportar. Na igreja não tem esse negócio, eu não falo com fulano de tal. É difícil, suporta em amor, mas suporta. Porque como você vai entrar num céu, e cremos que esses irmãos também vão entrar, por quê? Porque o irmão é difícil, porque você pensa que ele é difícil, mas você já parou para pensar que para outras pessoas você também é difícil? Então, aleluia, então suporta, irmão, as pessoas difíceis. Para com esse negócio de, eu não me dou com fulano de tal, vai lá, pede perdão, eu falo, irmão, em nome de Jesus, eu vou te suportar em amor. Aleluia. Eu vou te aguentar, porque lá no céu, aí vai ser tudo perfeito. Capacidade de suportar pessoas e situações difíceis. Jesus ama, ao ponto de ter elogiado a igreja por ela ter suportado pessoas em amor. Jesus gosta de pessoas que suportam em amor. Continuando, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos. Irmão, a igreja tinha uma ortodoxia. A igreja era ensinada na palavra. Lembra? Agora você vai ver que foi importante o que eu falei. Paulo ensinou doutrina para o povo. Paulo ensinou soteriologia para o povo. Doutrina da salvação. Paulo ensinou o povo a se santificar. Agora vem falsos apóstolos, e se naquela época já tinha falsos apóstolos, imagine agora.
tinha critérios, e eles são pré-estabelecidos em Atos capítulo 1, para um camarada ser apóstolo. Ele tinha que primeiramente ter caminhado com Jesus todo o seu ministério, e ter sido testemunha da ressurreição. Aí você pode perguntar, mas Paulo não caminhou com Jesus, mas em Atos 9 teve um encontro com Cristo ressuscitado e foi comissionado por ele. O próprio Paulo disse que não se considerava tanto apóstolo assim, porque ele veio fora de tempo. Então, Paulo foi um apóstolo, pois teve um encontro com Cristo ressuscitado. Mas naquela época, tinha diversos falsos apóstolos, e a igreja contrariava eles quando eles pregavam. Sabe uma coisa, que Jesus gosta de uma igreja instruída na palavra, é de uma igreja que tem uma ortodoxia bíblica, é uma igreja que se dedica na palavra de Deus. Irmãos, hoje tem muita gente sendo enganada porque não conhece a palavra de Deus. Hoje tem multidões em campanha, graças a Deus aqui é campanha em busca dos dons espirituais, mas tem lugares que a campanha da rosa ungida, a campanha do cajado milagroso, da areia de Israel, e você vê, tem uma multidão nessas igrejas, prontas para pagar R$1.000 por um copinho de água, prontas para pagar R$1.000 por uma rosa, que nem se sabe se veio de Israel mesmo. Todo mundo não, muita gente está sendo enganada por esses falsos profetas, porque não tem instrução na palavra de Deus. Você pensa que é só lá? Hoje, estamos sendo enganados por falsos pregadores, por falsos pastores, falsos ensinadores, que têm ensinado a igreja de Cristo heresias, ensinado a igreja de Cristo coisas que não estão na palavra de Deus. E por que muitos se alimentam disso? Porque não tem instrução bíblica. E ainda vou além, tem muita gente que peca, erra e não reconhece porque não é instruído na palavra de Deus. Aí vem muitos jovens dizendo assim, ai meu Deus do céu, eu sou tão fraquinho. É porque tu não lê Bíblia, porque se tu lesse, tu não pecaria. Salmo 119, versículo 9, como purificará um mancebo os seus caminhos, observando a palavra de Deus. Ainda no Salmo 119, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu quero ter fogo, tudo bem, a palavra de Deus despede labaredas de fogo. A palavra de Deus deve estar no centro de nossas mensagens e no centro da nossa vida. Se você não quer ser enganado por falsos homens, participe da escola dominical, participe dos cultos de ensino. Eu estou fraco espiritualmente. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Eu estou me sentindo fraco, eu não tenho mais ânimo para ir para a igreja. Você leva uma vida devocional? Você tem um plano bíblico para ler a Bíblia toda em um ano? Você todo dia ao acordar lê a palavra e antes de dormir lê a palavra? Está aí a resposta porque tu é fraco espiritualmente falando. Está aí a resposta, o porquê se alguém perguntar se tatuagem é pecado, você não sabe responder. Está aí a resposta, porque tanta gente te contraria na faculdade e você não tem resposta. Porque você não tem instrução na palavra, e você só é capacitado a confrontar essas inverdades quando você é instruído na verdade. A melhor maneira de se combater a mentira é ensinando a verdade. E tem gente que diz assim, mas Mateus, esse negócio de ler a palavra, esse negócio aí não é muito importante não, porque tem muita gente que lê e não pratica. O importante é praticar. E como é que tu vai praticar sem ler? E geralmente quem diz que a prática é mais importante, não lê nem pratica.
Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ore debaixo da palavra de Deus. Não tenho que orar, Mateus, já orei 10 minutos e agora acabou a oração. Leia Salmos, leia as orações da Bíblia, busque os princípios que nela estão contidos, tenha a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus, tenha sede por ela. Quando comecei a pregar, muitos amigos e pastores, inclusive o pastor Miqueias, sempre nos instruíram na palavra, e para onde eu ia, eu carregava a Bíblia debaixo do meu braço. Tem gente que tem vergonha de levar a sua Bíblia para a escola, eu levava, e no intervalo ficava lendo, alguém ia me procurar, eu estava lá lendo na sala a palavra de Deus. Por consequência disso, 3 jovens da minha sala aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Leia a Bíblia, seja instruído pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus te dará a capacidade, para quê? Para você contrapor as mentiras ensinadas em nosso século. Versículo 8, eu preciso caminhar para o fim, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. No versículo 4 vem a crítica, mas uma igreja tão abençoada como essa vai receber crítica? Claro. O que você faz de bom nunca vai impedir de Jesus criticar o que há de ruim em você. Jesus não é teu amiguinho que quando você erra passa a mãozinha na sua cabeça. Não. Jesus é justo. Da mesma forma que ele elogia, ele também aponta as falhas, mas ele aponta com amor, com o desejo de que aqueles que estão sendo criticados, apontados, se arrependam. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Algumas pessoas romantizam esse texto aqui, a igreja perdeu o primeiro amor. Não, perder algo involuntário. Eu estou com essa caneta aqui, eu não saio de casa dizendo, hoje eu estou com vontade de perder minha caneta. Se eu perder foi algo involuntário, mas quando eu abandono, eu de forma voluntária digo, eu vou deixar essa caneta aqui e vou embora. A igreja não perdeu o primeiro amor, coisa involuntária, ninguém percebeu, não. A igreja abandonou, e no original, essa palavra abandonar significa mandar embora. A igreja simplesmente continuou fazendo a obra de Deus, porém, sem amor. Irmãos, eu aprendi uma coisa: tem como fazer a coisa certa pela motivação errada. E para Jesus, não somente vale o que você faz de bom. Para Jesus, o que vale é o que você faz e por qual motivação você faz. Você quer que eu te prove na Bíblia? Tá bom. Muitos naquele dia vão bater a porta e dizer, Senhor, abre-nos a porta. O que você fez? Eu preguei em teu nome. Senhor, abre-nos a porta. O que você fez? Nós nos assentamos à mesa com o Senhor. Opa! Então quem está do lado de fora foi pregador, já tomou Santa Ceia, já profetizou, já fez milagres, mas pela motivação errada. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu tenho uma palavra para a igreja: não adianta fazer o que é certo pela motivação errada. Não me interessa se você tem uma boa oratória, não me interessa se você tem muitos diplomas, não me interessa se você tem um cargo grande,
Não me interessa se você sabe cantar muito bem, atingir notas maravilhosas, se não for pela motivação correta, não vale de nada. Se não for com o desejo correto, não vale de nada. Eu vou para a igreja só para o pastor depois não me ligar. Eu vou para a igreja só porque depois, senão, o pastor vai me apertar no canto. Está fazendo a coisa certa pela motivação errada. Para Deus não vale. Deus quer que você faça o certo pela motivação certa. Naquele dia serão recompensados aqueles que fizeram a coisa certa pela motivação certa. O galardão não mede o quanto você fez. Aprendi com o pastor Miquel. O galardão mede a qualidade que você fez. Então, em nome de Jesus, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras obras. Não é só fazer, não é só pegar e ir, não. É tempo de fazer com que teu coração arda de novo, dizendo: Senhor, eu estou indo fazer a tua obra porque eu amo ver pessoas salvas. Eu estou indo fazer a tua obra porque eu amo ver as pessoas edificadas. Eu não estou indo pregar o teu evangelho para enriquecer, para mudar de carro, não. Eu estou indo pregar o teu evangelho porque eu amo ver a tua igreja sedenta pela tua palavra. Precisamos voltar a fazer a coisa certa, pela motivação certa. Pastores, um alerta: voltem a pastorear a igreja de vocês com amor pelas ovelhas. Voltem a pregar o evangelho como? Com amor às ovelhas de Cristo Jesus. Voltem a liderar os seus liderados com quê? Com amor a eles. Precisamos da motivação correta. Músicos, voltem a tocar pelo amor de louvar a Deus e tocar o céu com esses instrumentos. Irmãs, façam visitas, não pelo fato de estar marcado, tem que ir, não, faça visita, por quê? Porque alguém precisa da tua palavra, da tua oração, do teu louvor. Lidere o rebanho de vocês, os departamentos de vocês. Por quê? Porque tem gente que chegou ali quebrada e precisa de um líder. Para quê? Para guiar, para nortear a vida deles. Faça com amor. Faça com graça. Porque esse é o desejo de Jesus. Eu finalizo em 3 minutos. Olha que coisa fantástica. Como voltar ao primeiro amor? O próprio Jesus diz: arrepende-se, lembre-se de onde você caiu. Primeira coisa, lembre-se de onde você errou. Legal. Se tem uma coisa que eu falo com os jovens lá da igreja nós somos especialistas em lembrar de virtudes nossas. Se pedir para listar, uma folha frente e verso é pouca. Eu sou bom nisso. Agora, quando pede para lembrar dos defeitos, a gente acosta a cabeça, e numa entrevista a gente diz até o que não é defeito. Sou perfeccionista demais. Por quê? Porque não consegue identificar seus erros. E tem pessoas que, se fossem um pouquinho mais ousadas, até diriam: será que eu tenho defeito mesmo? Jesus pede para lembrar de onde caiu. Lembrando de onde caiu, segundo, arrepende-se. Arrependimento não é quando eu choro. Quando eu lembro, choro somente, é remorso, não é arrependimento. Arrependimento
é quando eu mudo. Tem muita gente com remorso na igreja, mas não estão arrependidos de verdade. Porque uma pessoa que se arrepende não volta a praticar o que estava praticando. Já dizia Martim Lutero, a maior prova que você se arrependeu é o fato de você não voltar mais a praticar o que você praticava. Se arrependeu de verdade? Me arrependi. Aí no outro dia está fazendo a mesma coisa. Aí no outro dia está praticando as mesmas coisas. Você não se arrependeu, cara, você ficou com remorso. Arrependa-se. Em terceiro lugar, volta a praticar as primeiras obras. Que obras? As obras que você praticava com amor. Você lembra quando você vinha para a igreja, que você não esperava dar 6h50 para se arrumar? Você lembra quando você passava mais tempo se preparando espiritualmente para vir para o culto, do que na frente de um espelho, preparando a maquiagem, qual terno, qual vestido? Você lembra quando você abria a palavra para ler, e a emoção era tão grande de ouvir Jesus falar que as lágrimas rolavam? Você lembra quando você sentia Jesus, só ao chegar, dobrar o teu joelho e ouvir que Jesus está aqui, a tua alma já se alegrava? Hoje você precisa do pega na mão de quem está do teu lado, dá um chute na canela desse irmão. Você precisa de tudo isso para se ligar, mas antes não, antes você sentia Jesus, quando alguém cantava todo desafinado, Deus está neste lugar. Volte a praticar as primeiras obras, volte a praticar tudo aquilo que você praticava em amor, com graça, com ousadia, e aí sim, você estará preparado para aquele grande dia. Eu finalizo aqui. Você pode ficar de pé? Senão não volto mais. Há uma condenação e há uma recompensa. Condenação: se vocês não se arrependerem, brevemente eu virei a vocês e tirarei do seu lugar o seu castiçal, juízo. Mas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22 tinha uma árvore da vida no meio do paraíso de Deus. Irmão, eu não sei se você vai dar glória a Deus com isso aqui, mas nesse paraíso, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Você lembra que eu falei que aqui você sofre? Você lembra que eu falei que aqui você trabalha e cansa? Naquele dia, aleluia, não haverá mais dor. Aleluia, eu sinto Jesus aqui. Naquele grande dia não haverá mais lágrima, porque Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, quer um conselho? Chora aqui mesmo. Quer um conselho? Geme aqui mesmo. Quer um conselho? Passa tribulação com vontade, seja fiel a Deus, porque ao vencedor Deus dará todas essas coisas. Senhor, nós te glorificamos. Nós sentimos a Tua presença neste lugar. Nós sentimos o toque do Teu Espírito Santo nesta noite. Ó Deus, nós te pedimos, toca em cada coração. Traz de volta a sensibilidade do Teu Espírito Santo.
Traz de volta aqueles cultos, Deus, em que um fala em línguas de um lado e o outro interpreta do outro. Traz de volta o fervor espiritual à tua igreja. Traz de volta o fogo do teu Espírito Santo, Deus. Aleluia. Manda mais, Jesus. 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 Manda mais. Renova os corações secos, Deus. Renova os corações cansados, meu Deus. Dê do teu renovo àqueles que há muito tempo não falam em línguas. Ó Deus, desemborque esses vasos que há muito tempo não entregam uma profecia à tua igreja.